Gurizada, o negócio é o seguinte: abatimento e pressão. Este é o ambiente na Arena e principalmente no CT Luiz Carvalho. O Grêmio acusou o golpe da derrota neste Grenal. Mais relevante que a vitória colorada foi a diferença técnica entre os dois times. O que impactou mesmo foi a atuação decepcionante e constrangedora do Grêmio neste clássico. Neste vídeo a gente vai avaliar e analisar este clima pesado que reina no futebol do Grêmio e eu te informo que o meu vídeo tem a força da KTO. Tá aqui o cupom promocional Meneghetti, se inscrevam lá. KTO é a minha casa de apostas. Eu já coloquei um link lá no primeiro comentário. Cliquem, se inscrevam com o cupom Meneghetti. E aí, pessoal, tem muita coisa bacana para que vocês possam conhecer e se divertir nesta que é uma casa de apostas muito séria e respeitada. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala deste clima pesado, deste ambiente de pressão e de muita gente exigindo mudanças no futebol do Grêmio. Há muitas informações rondando o departamento de futebol do Grêmio, até com algumas, digamos assim, fake news, dizendo que o Denis Abraão teria pedido demissão ou de que foi demitido, o que não condiz à realidade, pelo menos por enquanto. Eu diria a vocês que Denis Abraão, Sérgio Vasquez, que é o diretor de futebol, e também o executivo Diego Serri, estão, digamos, prestigiados nos seus respectivos cargos, ganharam um fôlego, talvez até a próxima fase ou até a decisão do Campeonato Gaúcho, se o Grêmio lá chegar. O técnico Roger Machado acusou o golpe não só pela derrota, mais importante que a derrota foi a decepcionante, e eu diria a vocês, constrangedora atuação do Grêmio. E o Roger já manifestou que acusou o golpe na sua entrevista coletiva, onde ele falava, como a gente diz no popular, falava para dentro e estava visivelmente abatido. A atuação do Grêmio teve como consequências uma série de cobranças internas e externas. Os torcedores ficaram preocupados. Então o Roger terá agora que achar uma energia, porque neste final de semana o Grêmio já tem o jogo contra o Ipiranga e para tentar alcançar o primeiro lugar do grupo e aí escapar de um Grenal já na próxima fase, o Grêmio teria que vencer o Ipiranga por 3-0, 3 ou mais gols de diferença. Aí o Grêmio fica em primeiro lugar e joga o Ipiranga, joga a bomba do Ipiranga para o Internacional. E o Ipiranga seria das equipes do interior a mais qualificada, criando dificuldades para o rival gremista. Ou o Grêmio faz isso, ou teremos um Grenal já na fase semifinal. O departamento de futebol do Grêmio tem sido muito pressionado nessas últimas horas. Denis Abraão, vice-futebol, Sérgio Vasquez, o diretor, e também o executivo Diego Serri. Mas, pelo menos num primeiro momento, ganharam uma sobrevida. Talvez até a próxima fase, ou a semifinal do Campeonato Gaúcho, quando há a possibilidade grande de um Grenal, ou chegando os dois, Inter e Grêmio, numa decisão de Campeonato Gaúcho, na decisão, talvez até lá. E aí eu já começo a colocar a minha opinião. O Denis Abraão, que eu reconheço teve coragem para assumir o Grêmio na metade de outubro do ano passado, não atingiu o principal objetivo. Nada valeria para o Grêmio que não fosse escapar do rebaixamento. O resto nada importava àquela altura. E ele fracassou. Não só ele, como o Sérgio Vasquez, e eu coloco também o diretor executivo Diego Serri, que desembarcou no Grêmio em maio, ou seja, Diego Serri como executivo do Grêmio, de maio até agora, assina este rebaixamento. Depois o Denis faz a barbeiragem da manutenção do Wagner Mancini, apostando numa pré-temporada, num trabalho longo que realmente foi realizado. O Grêmio contratou muito por indicação do seu ex-técnico, do próprio Mancini, e aí o que acontece? O desempenho não vem, o Denis se vê obrigado a demitir o Wagner Mancini, apostar agora no Roger, já é eliminado da Copa do Brasil, perde o Grenal e, talvez mais importante, eu acho que a derrota no Grenal. O Grêmio poderia perder, poderia ganhar, empatar, ok, todo mundo sabe disso. Mas a supremacia do Internacional em campo, a diferença técnica de qualidade entre as duas equipes. Observem, o Denis Abraão já havia praticamente encerrado o ciclo de contratações, dizendo que não há dinheiro. O Grêmio não havia percebido que montou um time ineficiente. O departamento de futebol do Grêmio, Denis, Vasquez e Diego Serri, foi incompetente para montar um time para a Série B. E isso ficou escancarado diante do Mirassol,
que é time de Série C, mas que está num padrão das equipes que o Grêmio vai enfrentar na segunda divisão, e agora o Internacional, que tem um time todo atabalhoado e que conseguiu se encaixar a tempo do Grenal para vencer por 1-0 num resultado que, vocês sabem aí, foi mentiroso, não foi condizente com a diferença entre as duas equipes. O Grêmio praticamente não respirou. O mais popular que a gente pode dizer é que o Grêmio não viu a cor da bola no clássico. O Roger não conseguiu durante o jogo consertar, minimizou colocando os garotos, mas o Roger se abraçou em jogadores mais experientes que já não tinham dado a resposta contra o Mirassol, já não tinham dado a resposta contra o Novo Hamburgo no último domingo, no último final de semana, perdão, e ainda assim ele insistiu e foi dominado pelo time do Medina. Medina que até uma semana atrás estava também balançando no cargo. E o Denis Abraão e o Sérgio Vasquez e o Diego Serri assinam a montagem desse time. Agora o Grêmio está de forma atabalhoada, talvez nem pensando em tanto no aspecto financeiro, para dar tempo de colocar reforços para que o Grêmio tenha um time mais competitivo na segunda divisão. Então o trabalho do Denis, do Sérgio Vasquez e do Diego Serri é um fracasso atrás do outro. É uma sequência de resultados ruins e há uma pressão interna muito grande no Conselho de Administração, mas também externa, de conselheiros que não estão na gestão e principalmente dos torcedores. Me parece que permanecerão em seus cargos, mas com um novo insucesso, o Grêmio caindo fora do gauchão na fase semifinal, ou mesmo chegando à disputa do título e sendo derrotado pelo Ipiranga ou pelo Internacional, me parece que esse departamento de futebol não sobrevive. E aí eu já começo a olhar para as pessoas em condições de assumir. Eu lembro que no Conselho de Administração, o presidente Bolzan fez praticamente um rodízio. Já foi o Adalberto Praz, que é integrante do Conselho de Administração, já comandou o futebol. Duda Crefe já comandou o futebol. Paulo Luz já comandou o futebol. Marcos Hermann já comandou o futebol. Os dois últimos com fracassos também, o Luz e o Marcos Hermann. Quem é que faltaria? Cláudio Oderich, que acho dificilmente, pelo seu temperamento, de falar tudo o que pensa, o que é saudável, é bom para a imprensa, para a torcida, mas talvez para a gestão do clube não seja tão satisfatório assim. E talvez mais, provavelmente, Guto Peixoto, integrante do Conselho de Administração, que também ainda não passou pelo futebol. E aí o Grêmio tem um dirigente na transição que está sendo preparado, Kevin Krieger, que tem na sua família laços com o Grêmio, que está sendo preparado, que conhece a transição muito bem, que tem uma boa relação com o técnico Roger Machado. Então, o Grêmio teria aí dois nomes com boas possibilidades de assumir o futebol, caso o time não corresponda dentro de campo nesta reta final do Campeonato Gaúcho. Hoje, Denis Abraão, Sérgio Vasquez e Diego Serri estão no Grêmio. Denis Abraão está vice-presidente, mas está tão sólido quanto uma plataforma construída em terreno de areia movediça. Um vento e ele cai. Ou pede para sair, ou o Conselho de Administração e nem o presidente terão capacidade para segurá-lo comandando o futebol do Grêmio com tantas incompetências e com tantos fracassos. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações ali no sininho, valendo aí o like, dá aquele likezinho, clica ali, ó, pum, dá o like. E é claro, agora todo mundo na KTO.com, tá aqui o cupom promocional que te entrega 20% de bonificação, Meneghete, tem link no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria, gurizada. Vai um abraço.